Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje, mais uma vez aqui, o nosso programa Transparência Convida. Estamos recebendo a Sabrina Krug aqui conosco. Ela é síndica profissional e consultora condominial do Rio Grande do Sul, certificada 5 estrelas, vice-presidente da Assosíndicos do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Sabrina. Hoje nós vamos falar sobre as nuances da gestão em diferentes tipos de condomínios. Fiquem conosco, um vídeo muito legal. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Transparência Condominial, programa especial Transparência Convida, com diferentes personalidades, né, do mundo condominial, trazendo aqui assuntos, né, relevantes para a gestão, né, de condomínios. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like aí, dúvidas, enfim, contribuições para que a gente possa contribuir também com outros temas, outras pessoas aí importantes no mercado. Estamos hoje aqui com a Sabrina, um prazer recebê-la, Sabrina. Sabrina vai falar um pouco aí sobre a diferença, né, da dinâmica dos perfis variados aí dos condomínios. A gente sabe que tem condomínios pequenos, que exigem um tipo de administração, condomínios médios, condomínios maiores. Sabrina vai falar um pouco, ela que é uma síndica 5 estrelas, né? Então, Sabrina, a palavra é sua. Bom dia, obrigada pelo convite, fico muito honrada por estar aqui e poder trazer um pouquinho do conteúdo do dia a dia que a gente vivencia, né, aí na gestão de condomínios. Pois então, muita gente acha que condomínio é tudo igual, né? É uma estrutura, tem pessoas, tem os mesmos problemas e muitas vezes as mesmas obrigações técnicas e legais. Mas existe uma grande diferença, um universo entre as ações e atividades realizadas em condomínios de pequeno porte e condomínios de grande porte. Eu estou no mercado há 3 anos como síndica, exclusivamente como síndica, né, como eu gosto de dizer, e de lá para cá nós passamos por um perfil muito variado de clientes. Então, hoje eu atendo condomínios de 4 unidades, basicamente bem familiares, a condomínios de 600 unidades que têm uma população muito maior, né? E também na questão de complexidade, cultura, organização do próprio condomínio. Condomínios sem estrutura geral de áreas comuns, há condomínios clube. Então, ao longo desse percurso, a gente pôde entender que é difícil aplicar, é impossível aplicar a mesma metodologia em um condomínio pequeno a um condomínio maior. A gente sabe que o condomínio ele é uma estrutura, precisa de uma organização técnica própria, né, de manutenções, legislações que precisam ser atendidas, desde a obrigatoriedade do seguro, o modelo de contratação desse seguro, que precisa de toda uma análise, até mesmo situações mais peculiares que envolvem gestão de conflitos, organização e gestão das pessoas como um todo, né? Um condomínio pequeno, por exemplo, a gente tem uma gestão de limpeza, organização pontual, que muitas vezes varia 1, 2 vezes semanal e que engloba ali um único prestador de serviço. Agora, quando se fala de um condomínio maior, de grande estrutura, a gente fala aí de um time de colaboradores, né? Muitas vezes passando até de 10 pessoas relacionadas à atividade laboral daquele condomínio. E a própria questão dos conflitos internos, que também varia bastante. Não sei se vocês querem fazer alguma contribuição, alguma sugestão, ou até mesmo pergunta aí relacionada à questão, né, dessa diferença de como direcionar e como atender especificamente cada condomínio, cada estilo de condomínio. Me veio à mente que você tá no Rio Grande do Sul, que foi recentemente assolada aí por uma tragédia aí de alagamentos, e, enfim, e acredito eu que os condomínios tenham sido muito afetados e a previsão orçamentária tenha sido completamente desorientada, né, por conta de custos completamente inesperados, e aí troca de equipamentos, enfim, problemas com o pessoal. Como que a administração, de uma forma geral, né, a administração de condomínios lidou com essa situação, com essa
essa coisa tão inesperada, né? Que é uma coisa você ter, de vez em quando, trocar uma bomba, né, um cortador de grama, um computador. Outra coisa é você ser assolado por uma tragédia onde você teve grandes perdas, né? Como que você tem ideia de uma forma geral, assim, como é que foi essa problemática? Ou está sendo, né? Da nossa rede de clientes, né? 8 condomínios ficaram devidamente alagados durante esse processo de enchente. Mas, efetivamente, todos foram afetados de alguma forma, porque teve, além da enchente, falta dos abastecimentos básicos, né? Água, luz. Então, tudo foi muito tumultuado. Num contexto de organização, um condomínio em si já demanda, né, diversas questões complexas. Quando a gente fala de um ponto crítico, como essa situação da enchente, é ainda mais delicado. A previsão orçamentária, muitas vezes, ela até tem certos pontos ali de que podem ocorrer situações fora da curva, como um dano, algo assim, mas é um percentual muito baixo de arrecadação. E quando a gente fala de um volume de manutenções pós-enchente, isso com certeza, né, não tem como estar compatível com uma previsão orçamentária. Em alguns casos específicos, os condomínios possuíam algum tipo de caixa e nós conseguimos utilizar aí fundo de reserva, enfim, para suprir essa demanda da organização pós-enchente. Em outros casos, não. E aí nós precisamos convocar a Assembleia, fazer uma atualização de previsão orçamentária para poder, de fato, suprir aí com todas as demandas. Muitas vezes o seguro do condomínio não havia com essa cobertura específica, né? A possibilidade do alagamento ela era minúscula ou até inexistente antes desse episódio de enchente, então os condomínios não estavam preparados. E a gente também sabe que na realidade do dia a dia e na prática ali, né, o custo é o que acaba demandando mais atenção e e os moradores em si querem que aquilo seja feito com o menor valor possível. Então, você dizer para o condomínio que tem uma uma cotação de seguro simples e que atende às necessidades de obrigação a R$ 12.000, ou uma apólice ampla a partir de 40 mil, obviamente que a escolha do morador vai ser aquele que tem o menor custo no final, né? E talvez a longo prazo, analisando os prejuízos, se você for comparar um condomínio aí de 20 anos, que nunca passou por um alagamento e ao todos esses anos realizou uma modalidade simples de seguro, ele vai ter não vai ter prejuízo suficiente para comparar todos os anos de seguro em apólice ampla ou apólice simples. Então, são várias situações que a gente vem depois da crise, né, analisando e tendo que explicar literalmente para os moradores. Também ocorreu assim uma forte mudança dos preços dos componentes que são necessários para a gestão do condomínio. Troca de equipamentos elétricos, né? Todas as bombas d'água ficam submersas porque elas costumam ficar no térreo. Então a enchente vem e tudo isso fica submerso, precisa passar por revisão, precisa muitas vezes ter que trocar os componentes, né? E aí, quando você vai comprar, o mercado todo está inflacionado porque existe uma alta demanda e muitos lugares que forneciam os produtos também foram afetados. Então, automaticamente o preço sobe. E aí você tem que fazer literalmente malabarismo, né? Para conseguir acompanhar todas essas adequações, realizar todas as manutenções, fazer com que os condomínios fiquem em dia, fiquem seguros, né? Porque daí existem várias outras situações, como testes de estanqueidade que precisam ser realizados porque a rede de gás ficou submersa, testes até mesmo de laudo de inspeção completa, porque a estrutura pode ter sido abalada, né? Alguns condomínios de menor porte, de até 4 andares, por exemplo, são geralmente condomínios pequenos, e eles precisaram passar por avaliação técnica porque a forma de construção dessa edificação é diferente daquele grande condomínio que possui 20 andares, né? Então,
A parte de estrutura física do condomínio menor também pode demandar aí mais atenção do que naquele condomínio maior, apesar de que a proporção de quanto ele foi atingido, né, pode ser menor. Então, é bem delicado, até porque no momento em que um condomínio menor tem um prejuízo, se torna um prejuízo maior aos moradores, porque ele é um rateio dividido por menor número de unidades, enquanto um prejuízo que talvez seja maior no seu volume, para o morador de um condomínio mais populoso, né, de maior número de unidades, fica mais diluído. Acho que expliquei ali tua questão relacionada a isso. Assim, é delicado, né, um momento de crise em qualquer circunstância. Aí, quando você pega em um volume que afetou a todos, né, não somente aquela comunidade do condomínio, mas aos prestadores relacionados, aos fornecedores relacionados, então fica ainda mais delicado de se tratar. Certeza. Ô, Sabrina, e a gente lida bastante com a parte financeira dos condomínios, né? Como você falou, você tem condomínios mais simples, né, de até 4 andares, e outros condomínios são verdadeiros condomínios clubes. E aí o que a gente vê aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a gente atua bastante, muitas vezes essa complexidade do condomínio traz uma dificuldade no entendimento ali do relatório financeiro, né? As administradoras trabalham com bastante contas de grupos de saldo. Fala para a gente aí na sua experiência, você tem alguma dica para dar para o pessoal para fazer esse controle, principalmente desses condomínios mais complexos, né? Como você faz um controle que seja melhor entendível aí pelos proprietários, que não traga aí qualquer dúvida. Explica aí um pouquinho para a gente essa diferença entre os condomínios e o que você dá de dica aí para o pessoal. Então, geralmente, como administradora, né, como uma pessoa graduada em administração, a gente tenta ver o condomínio também como uma empresa. E isso talvez seja um grande diferencial, porque quando você faz uma gestão mais profissional, ela envolve a parte financeira, a parte da gestão de pessoas e a parte técnica. E quando você trabalha o financeiro de uma forma mais clara, isso facilita para todos, facilita para o entendimento do morador e também facilita para a organização da gestão. Quando geralmente o morador olha lá o balancete, aquilo que é lançado os extratos lançados pela administradora, gera às vezes certa confusão, porque ali é um comparativo do que entrou, do que saiu, bem simples. Porém, ele não fica claro de que conta saiu, ou os entendimentos de como que isso foi organizado. Então, geralmente, o que eu gosto muito de fazer e orientar as pessoas que façam é que a gente construa uma planilha mais detalhada dos custos gerais do condomínio. Isso, inclusive, nos dá embasamento para uma previsão orçamentária mais eficiente, né, que comporte melhor os gastos do condomínio, baseado no histórico e baseado, obviamente, nas necessidades reais, né? Então, hoje a gente faz várias medidas ali para prevenir inadimplência, seja através de cobrança qualificada, seja através de contratação de receitas garantidas, mas sempre tenta trabalhar com a linha, assim, de organização mesmo. E uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, e que para mim é um contato recente, são as questões como se diz, auditoria preventiva, né? Nós conversamos recentemente em um evento ali sobre essa questão e eu fiquei encantada, porque é muito fácil para nós, enquanto síndicos, ter um desvio no meio do caminho, seja pela correria, seja pela emergência da situação. Então, acredito que essas funções de auditoria, muitas vezes, elas vêm para nos auxiliar a manter, né, o objetivo final e manter o caminho ali dentro do que é necessário e obrigatório, né? Certo. Isso aí fica muito latente, né, a importância de ter um monitoramento e tudo, mas a gente vê, já que a gente está falando aí de diferença de pequenos e grandes condomínios, por exemplo, a gente percebe que condomínios grandes começam a ter essa visão de que um monitoramento da sua gestão, não para apontar erros, mas sim para auxiliá-lo, né, a corrigir eventualmente a trajetória. Os condomínios pequenos não veem essa necessidade, se acham até que não comportaria ter esse monitoramento, uma auditoria preventiva ou coisa parecida, um assessoramento, né?
Uma relação, eu queria chegar ao seguinte, a atuação do Conselho Fiscal. Eu pergunto por quê? Nos condomínios pequenos, nós não temos muita entrada justamente por conta das pessoas entenderem ainda. Quando você fala auditoria, ainda tem um entendimento equivocado, né? Que a auditoria seria para fiscalizar, ou seria para entrar somente se tivesse uma evidência ou um indício de alguma coisa muito errada acontecendo dentro do condomínio. Mas a gente percebe também que a atuação do Conselho Fiscal varia, né? A gente tem muita atuação política, né? Se eu gosto do síndico, eu aprovo. Se eu não gosto do síndico, eu reprovo. Mas como é que você vê a tua sensibilidade aí, dos grandes e dos pequenos, a atuação do Conselho Fiscal? É um tema bem interessante, assim, porque antes de atuar dentro exclusivamente na sindicatura, eu vim da área da saúde, dentro de gestão e qualidade hospitalar, né? Então, muito se fez auditoria. E, geralmente, o pessoal, né, o público externo, até mesmo o interno dos empreendimentos, eles veem a auditoria como um órgão punitivo, e não como um órgão educativo, né? Que é o real papel da auditoria. Então, dentro dos condomínios é da mesma forma. Geralmente, quando se fala em auditoria, é porque já houve um problema. E na visão do condomínio pequeno, eu acredito que nem é a questão da falta de entendimento da necessidade, mas como que isso vai onerar o condomínio. Então, porque a distribuição do serviço é feita por um número menor de unidades, então, automaticamente, ele acaba sendo um pouco mais oneroso. E isso acaba deixando menos atraente para o condomínio pequeno esse entendimento de necessidade de executar. Mas eu acho que o melhor caminho é fazer isso assim, a longo prazo, instruir as pessoas de que a auditoria ela não é um órgão punitivo, e sim um órgão educativo que vem para colaborar com a organização. Isso tanto para os pequenos quanto para os grandes. Quando a gente vai lá numa assembleia e tem a prestação de contas aprovadas, isso é uma coisa construída ao longo de um ano, não é uma ação realizada em 15 minutos dentro da Assembleia, meia hora, uma hora, às vezes, né? Mas sim uma coisa que foi construída ao longo do ano inteiro de mandato, onde a gente transparece para os moradores cada uma das ações realizadas, abre canais, inclusive, para que eles possam questionar ao longo do mandato alguma situação que eles avaliaram. Porque geralmente a conta não aprovada, ela está muito mais ligada mesmo ao que tu falasse, que é a não aprovação do síndico, e não das suas ações executadas ao longo do ano. Então, é uma questão, muitas vezes, política e não fiscal, né? Como deveria ser. Hoje ainda falta muito entendimento para os conselheiros sobre como fazer essa análise. Então, eu apostaria e aposto aí mais cada vez na capacitação também do conselho, né? De reuniões periódicas, de conversa, alinhamento, entendimento, porque tendo um conselho com o entendimento, você também torna aí eles agentes de propagação daquela situação. E aí os moradores, principalmente quando a gente fala de um síndico profissional, eles tendem a questionar mais e aceitar melhor quando essa orientação, essa resposta vem de um morador. Que é o meu vizinho, então eu confio mais na avaliação dele do que lá no que o síndico de fato está falando. Então, se você consegue trazer cada vez mais pessoas para o entendimento do que está acontecendo, de como foi realizado, acredito que a aprovação final lá na Assembleia de Prestação de Contas, ela acontece de uma forma mais sutil e suave. Entretanto, quando há situações problemáticas, e eu trago como experiência, assim, né, essa questão da enchente, existem muitas coisas que a gente precisa demandar de forma emergencial, tomar uma decisão que acaba impactando em custo, sim, para o morador. Só que, né, lá, ali na frente, isso tem que ser prestado contas. Durante esses períodos de pós-enchente, agora, nós temos realizado mais de uma assembleia, inclusive, de ratificação ou até mesmo de prestação de contas daquele curto período, para que não chegue lá no final de um ano de mandato e a gente tenha que prestar contas de um volume expressivo, né, de coisas que as pessoas já perderam ali o entendimento que ocorreu naquele período. Então, ocorreram situações,
por exemplo, das bombas d'água, onde teve um gasto expressivo de mais de 40 mil reais, só para fazer limpeza, manutenção e colocar aquilo em operação que era necessária. E como você faz isso se não está na previsão, né? Então, tem que ter, assim, um direcionamento bem frequente da questão. Não, legal. E deixa eu te perguntar, Sabrina, a gente está conversando aqui, né, como você está bem falando aí, né, os condomínios estão ficando cada vez mais complexos, né, e fluxo de financeiro ali cada vez maior. E a gente vê muitos síndicos, às vezes, assumindo o mandato, mas sem ter a noção da responsabilidade ali que eles estão assumindo também, né? A gente já viu muitos síndicos aí realmente terem um prejuízo por conta de não ter essa noção. E aí, eu falando nisso, quero chegar no ponto do preparo, né? Como você falou, todos os atores da gestão condominial têm que cada vez estarem melhor preparados, né? Para realmente entender ali as finanças, conseguir auxiliar ali na gestão. E aí você já falou que você já tem a certificação como síndica 5 estrelas, né? Faz parte da Associação aí do Rio Grande do Sul. Então, fala aí para a gente um pouquinho aí essa questão da certificação, do preparo, como é importante, um pouquinho da atuação da associação, se você quiser comentar aí para a gente. Perfeito. Eu vejo que cada vez menos o mercado tem espaço para amadorismo. Eu nem me refiro a síndico profissional ou morador, eu me refiro mesmo à falta do conhecimento específico para estar no cargo. Hoje eu conheço excelentes síndicos moradores que fazem trabalhos muito bem realizados dentro da gestão do seu condomínio, a partir de terem buscado, né, o conhecimento para realizar aquilo. Então, mesmo que seja uma atividade voluntária, não onerada, você se comprometeu a realizar aquela atividade. Então, é necessário, sim, buscar o embasamento, conhecimento, até porque o síndico ele tem a responsabilidade civil, criminal, de tudo o que acontece na gestão do condomínio a partir da sua eleição. E muitas vezes isso não fica entendido antes. E como síndica profissional, muitas vezes eu recebo a solicitação de orçamento, envio de proposta para um determinado condomínio, onde nós não temos acesso às informações básicas do condomínio, né? Ter acesso a um balancete, a uma conta, a entender o processo atual desse condomínio é algo muito raro de acontecer antes da apresentação de propostas. Então, é delicado você, como síndico, apresentar uma proposta baseada apenas no número de unidades daquele condomínio. Então, essa também é uma prática que a gente precisa melhorar, né? Fazer com que ela evolua no mercado. E a questão da qualificação, né? Enquanto pessoa, eu acho que quando você se propõe direciona a fazer parte de alguma coisa, você também tem que se propor a melhorar e evoluir, né? Para fazer aquilo cada vez melhor. Quando eu me tornei síndica moradora, eu logo vi que eu não sabia nada sobre condomínio, que eu precisava, de fato, estudar muito para poder fazer a gestão daquele lugar, que era o meu condomínio, o lugar que eu morava, que eu tinha como residência, né? Então, eu comecei a estudar, comecei a gostar, e tem algumas pessoas que dizem que gestão de condomínio é um vício, né? E depois que a gente começa a aprender e fazer, não consegue mais mudar, e eu tenho que concordar com essas pessoas. E eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado e descobri que naquela região não tinha nenhum profissional que fazia da mesma forma que eu gostaria de fazer. E aí, cada vez mais me especializei, fiz pós-graduação em gestão de condomínios, gestão de conflitos, né, que são coisas que acontecem frequentemente no condomínio. E depois eu pensei, nossa, mas qualquer pessoa pode ser síndico profissional, então como que eu vou fazer para buscar um diferencial nesse sentido? E aí encontrei a certificação do síndico 5 estrelas, que hoje norteia bastante assim, o mercado, mostrando por que, né, a importância de se qualificar. É uma prova de 80 questões, múltipla escolha, conhecimento técnico específico, também faz busca de antecedentes criminais, enfim, por quê? Porque o síndico ele tem que ser idôneo para praticar essa atividade. Como que eu vou representar um condomínio se eu tenho ações criminais lá, que podem ou não, né, ter relação com a gestão? E como que eu represento? Porque a partir do momento que eu me torno síndico, eu me torno representante daquele condomínio. Então, as pessoas precisam pensar nesse tipo de coisa, como eles vão escolher o seu representante. Da mesma forma que elegem, né, os seus políticos, eles elegem o síndico, no cargo eletivo.
E como síndica profissional, cada vez mais, né, eu tenho que me comprometer em buscar melhorias para o meu conhecimento que vão gerar melhorias para o condomínio. Acho que isso é uma vertente que todos deveriam trazer para si. E a certificação me trouxe isso, assim, essa questão de ser uma profissional qualificada, né, certificada pela qualidade. E a Assosíndicos, ela vem no mesmo sentido. É uma associação que engloba todos os síndicos, subsíndicos do Rio Grande do Sul, e que ela visa justamente fazer isso, qualificar cada vez mais os síndicos e dar apoio. O síndico, ele tem N atribuições, né, e obrigações para executar, mas poucas coisas que lhe dão respaldo, lhe dão assessoria, e a associação, ela serve justamente para isso. Quando o síndico tem uma dúvida, tem todo um conjunto de outros síndicos, né, e prestadores da área do mercado que vão lhe assessorar e lhe ajudar. Então, deixa de ser uma pessoa sozinha e passa a ser um organismo. Acho que com isso a gente consegue transformar de verdade o mercado. Exatamente. A gente fala muito que, tentando fazer a diferenciação, né, do síndico, que o mercado tenta separar o síndico profissional, o síndico morador, como se fossem duas atuações diferentes, né? A gente classifica como a mesma atuação e chama de, eu não gosto do tema profissional, como de profissionalizado, porque tanto o síndico morador, quanto o síndico que fez da sindicatura o negócio dele, ele precisa se atualizar e se preparar principalmente, né? A gente conhece bastante síndicos que têm essa qualificação 5 estrelas, né? Que a gente já viu o diferencial, como auditor que tem os cadastros de especialização também, então a gente tenta fazer mostrar para o mercado que tem diferença, sim, da pessoa que está enveredando para esse mercado, mas que não se qualificou, a gente sabe que hoje em dia tem muitos cursos, tem muitos eventos, mas as pessoas não participam, né? Até um cenário que está mudando um pouco, a gente vê muito síndico novo em eventos, até em cursos, né? Mas ainda é uma coisa muito, muito no início, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente usa a expressão, tudo mato ainda, né? A coisa está evoluindo agora. Muito bacana entendi como é que funciona a Assosíndico, mas assim, eu percebi que tem uma assessoria, mas é formado do quê? De profissionais de múltiplas áreas, né? Advogados, contadores, outros síndicos. Como é que se faz essa organização para poder dar essa assessoria para o síndico? Justamente. A associação, ela foi idealizada por síndicos em 2016 e de lá para cá foi tendo melhorias na gestão, né? Na gestão atual, a Maureen é a nossa atual presidente, ela justamente pensou em comitês. Então, além dos síndicos associados, né, nós temos comitês direcionados. Tem comitê jurídico, tem comitê de engenharia, tem comitê de tecnologia, tem comitê de ESG. Então, a ideia é que a gente crie pequenos núcleos, né, para que cada vez mais possa suprir as demandas que os síndicos têm. Então, não é uma consultoria que você vai receber um laudo técnico, um documento técnico complexo, mas é uma ferramenta para aquelas consultas básicas, né? Nós temos engenharia de elevadores, por exemplo, que podem sanar algumas dúvidas. Então, são profissionais que estão dentro do mercado, sim, de múltiplas áreas, né? Que justamente podem auxiliar a você conseguir encontrar o caminho certo. A gente não direciona e responde completamente ali a questão, mas muitas vezes direciona, né? A maior deficiência não é em resolver o problema, mas muitas vezes em entender como chegar lá para resolver aquele problema, ou até mesmo como encontrar o prestador adequado para aquele tipo de situação. E a associação faz isso e faz as parcerias com cursos, com eventos, para fornecer aos síndicos, muitas vezes, vantagens, descontos e também incentivar para que eles busquem essa qualificação. Hoje nós temos bastante síndicos orgânicos, né, que é o síndico morador, o não profissional,
que não exerce essa atividade de forma profissional e buscam o conhecimento, porque eles querem entender melhor, né? Querem diminuir o seu sofrimento dentro da gestão de condomínios. Então, criar esses núcleos, ele facilita esse encontro. Na verdade, nós também somos um entusiasta, né, dessa troca de experiência, né? Na verdade, até a finalidade aqui do canal, né, exatamente como a gente está falando nesse quadro mesmo de transparência com vida, trazer profissionais com excelência, assim como a Sabrina, exatamente porque a gente está fazendo essa troca de experiência. O professor Sérgio, a gente participa também de comissões, né, tanto no Conselho de Contabilidade como na OAB. Então, acho que é por aí mesmo, né? A gente também é entusiasta dessa troca de experiência. Até a auditoria preventiva, né, a gente fala muito que como a gente atua em vários empreendimentos, exatamente a gente tem esse acompanhamento mensal ali, com o síndico, com os gestores, a gente traz até isso realmente. Surge um problema em algum empreendimento, né? Você já tem essa experiência que aconteceu em algum outro empreendimento, como aquele foi tratado, se deu certo, se não deu. Eu acho que isso, claro, o conhecimento técnico tem sua importância também, é essencial, mas essa troca de experiência, o que está acontecendo, o que está acontecendo de novo, é bastante importante. E parabéns aí pela associação, estou vendo que você é um profissional que está buscando sempre excelência, muito legal, realmente. É a pegada aqui que a gente vai nesse mesmo caminho, né, professor Sérgio? Exato, e a gente pode também, enfim, estabelecer uma parceria, a gente se coloca aí à disposição para contribuir de alguma forma, alguma palestra, a gente define o tema aí e podemos também contribuir de alguma forma com a Socindicom, porque embora nós sejamos de empresas diferentes, a gente fomenta, assim, a cultura de auditoria como um auxílio à gestão e não simplesmente como um negócio, né, como deveria normalmente ser para nós, para mim e para o Arnaldo aqui, que a gente representa duas empresas de auditoria, mas a gente o intuito aqui é justamente tentar colaborar com o mercado para que eles entendam o que é o papel de um bom gestor, de um auditor, de um engenheiro que esteja mais ligado à área condominial, do próprio advogado, né, pessoas que realmente entendam do condomínio, porque é um mundo bem diferente, né, do que é o mercado. Geralmente as pessoas vêm do mercado achando que o condomínio já está pronto, como você falou, né, para ser tratado como empresa, e a gente vê que não é, que as pessoas realmente não entendem muitas vezes, né, esse tipo de atuação. Sabrina, infelizmente nós estamos chegando aqui ao final, né? É um papo tão instigante, tão bom, que a gente ficaria aqui o dia todo. Mas eu quero então que você use então esse momento final aí para fazer as suas considerações e falar alguma coisa que você ainda não falou, eventualmente lembrou, e para a gente, enfim, encerrar. Sabrina, fala um pouquinho também das cidades que você atua, como é, né? Faz também aí, explica sobre você, sua forma de atuação, onde você atua, aí o pessoal saber também. Isso. Na verdade, começar agradecendo a vocês o convite, né? Como eu já havia comentado, fico muito honrada por poder contribuir de alguma forma. Espero que tenha trazido pontos que contribuam com outros síndicos. Hoje nós atuamos em todo o território do Rio Grande do Sul, inclusive já com consultorias no Paraná e Santa Catarina. O nosso foco principal é a região metropolitana, como gestão de síndicos, até por questões de deslocamento, né? E agora nós estamos fomentando parcerias com outros síndicos. Então, alguns síndicos que estão iniciando aí na jornada da profissionalização vêm junto no nosso time e a gente está crescendo. Passei de 4 condomínios que atendia há 2 anos atrás para 57. Então, a ideia é crescer ainda mais, fomentar práticas positivas no mercado e fazer com que a gente consiga transformar a realidade de mais e mais condomínios. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, vamos subir aí a maré da qualidade na gestão condominial. Vou aceitar com certeza essa parceria com vocês para treinamento, para divulgação de boas práticas. Vamos trabalhar em conjunto aí para melhorar o mercado. Tá bom, meninos? Muito obrigada pela oportunidade. Excelente, Sabrina. Nós que agradecemos. Foi um prazer recebê-lo. Espero que todos tenham gostado. Conteúdo riquíssimo. Sabrina aí dividindo sua experiência com a gente.
Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Muito obrigado mais uma vez, Sabrina. Foi um prazer. Também quero agradecer a você, Sabrina, por ter aceitado o nosso convite e, enfim, ajudado com que esse pequeno canal aqui contribua de maneira decisiva aí para melhorar a gestão condominial. Muito obrigado, quero agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento no vídeo e reforçar, se inscrevam no canal, coloquem aí suas dúvidas, perguntas para a Sabrina, se for o caso, para nós, para que a gente possa interagir e talvez até voltar aqui com outro tema, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.